Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Podem sentar, irmãos. Então, graças a Deus, amados irmãos, pela oportunidade maravilhosa que Deus nos concede, irmãos, de nós estarmos reunidos nessa noite para agradecer a Deus pela sua bondade e no mesmo instante para pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que não tenham dúvida, Deus, ele já abriu os céus, né? E recebeu os louvores tão bem cantados pelos irmãos. Louvores que eu tenho convicção que subiu ao trono de Deus com uma oferta linda e maravilhosa. Nós sentimos de Deus essa grande graça. Amém, meus irmãos? Nós lemos o que, irmãos? O que é que diz no Salmo? Você já parou para pensar? Por que o salmista pede para orar pela paz de Jerusalém? Por que ele não pediu para orar por outro lugar? Ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Então, devemos fazer o que, irmãos? Nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Mas por que Jerusalém, irmãos? A pergunta é, por que Jerusalém? Segundo as Escrituras, irmãos, Jerusalém será, segundo todos os santos profetas, a capital do mundo, irmãos. Jerusalém, como diz o Salmo 87, foi fundada pelo próprio Deus. Ele ama aquelas portas mais do que todas as habitações de Jacó. Jerusalém, irmãos, ela vai ser vestida, segundo o profeta Isaías e outros profetas, da glória de Deus. E ali estará o ungido de Deus, segundo o Salmo 2 e outros salmos também, trazendo sobre o planeta Terra a paz necessária. Você deve orar pelo lugar que você mora, irmãos, para que também ali haja paz, ou ameniza o problema. Mas a oração por Jerusalém é necessária. Você muitas vezes tem dito, um governante A ou B vai trazer a paz. Não vai. Não vai. A verdadeira paz só vai existir na Terra, nesse planeta, quando Deus rasgar os céus. E de lá, ele enviar o Cristo de Deus. Aí você vai ter a verdadeira paz. Então, o que eu quero dizer é que aquilo que o profeta Isaías diz, Jerusalém, te levanta, te dispõe, porque vai vir sobre ti a glória de Yahvé, a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas não têm entendido muitas vezes essa mensagem dos profetas, irmãos. Eles têm pedido as ideias humanas e perde de compreender algo tão importante, irmãos, de orar por algo que vai trazer paz para você. Se hoje o Filho de Deus estivesse em Jerusalém, governando este mundo, o mundo seria diferente, irmãos. De forma nenhuma você ia ver o que você vê aí fora, tanta injustiça. Por isso, o nosso dever é orar e orar de verdade por Jerusalém. E ter a compreensão, segundo as Escrituras, por que eu estou orando por Jerusalém? Vamos para o profeta Isaías, no capítulo 60. Veja o que diz o profeta de Deus. Isaías, capítulo 60. Lê para nós, irmão Elton. Verso 1
até o verso 4. Os irmãos acompanhem Isaías, capítulo 60, versos de 1 a 4. Amém, irmãos. Então veja o que Deus diz pelo profeta, né? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória de Yahvé vai nascendo sobre ti. Essa é a cidade de Jerusalém. Essa é a promessa que Deus faz para ela. Mas não só para ela. Os gentios também vão participar disso aqui. Vão caminhar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque lá estará a glória de Deus. Lá estará o Filho de Deus. E todos os ensinamentos estará na cidade de Jerusalém. Como diz todos os santos profetas, lá estão os tronos do juízo de Deus. Irmãos, se eu perguntar aos irmãos, da onde saem todas as nossas leis federais? Da onde sai? De Brasília. Aonde é a capital do Brasil? Brasília. De onde saem todas as leis federais? De lá. Mas são leis que às vezes favorecem, mas muitas das vezes só atrapalham o povo brasileiro. E de Jerusalém, dessa cidade que Deus está falando aqui, algo extraordinário, vai sair leis. Mas não vai vir nenhuma lei injusta, irmãos. Pelo contrário, vai vir leis justas, leis maravilhosas, a qual as nações, né, vão ser beneficiadas, irmãos. As próprias nações, as pessoas, como diz aqui o verso 3, os gentios, eles vão, os que sobraram, né, vão ter, irmãos, também parte deste reino, né? Vão gozar dos benefícios desse grande acontecimento aqui, irmãos. É por isso que o Salmo diz: orai pela paz de Jerusalém. Amém, irmãos? Mas quero considerar mais alguns textos, porque o tempo passa rápido, eu não quero cansar os meus irmãos. Veja, o que é que diz o profeta Zacarias no capítulo 8, verso 2. Vamos lá, irmão Giliardi, lê para nós, por bondade. E os irmãos acompanhem conosco. Amém, irmãos? Olha o que diz o profeta, né? Chega o meu coração. Dá uma respirada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião, com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei a Sião e habitarei no meio dela. Quem é que vai habitar no meio de Sião, irmão, de Jerusalém? Quem é? A glória de Deus. A glória de Deus estará em Jerusalém. Vai tabernacular, vai habitar. Por quê? Porque lá terá o seu filho, irmão. Nunca se esqueça. A glória de Deus vai encher aquela cidade. E também, irmãos, a igreja amada de Deus, que lá estará junto com seu filho amado. Amém, irmãos? Foi a boca de Deus que disse, irmão. E vai ser chamada a cidade como? A cidade, segundo o profeta Jeremias e outros profetas lá, chama a cidade de justiça. É o novo nome de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém hoje ela é habitada por todo tipo de gente, irmãos. Jerusalém hoje é habitada por gentio. Eles pisam a cidade amada, como dizem os profetas. Mas naquele dia não. Vai ser habitada e será governada pelo único príncipe. Amém, irmãos? Segundo os santos profetas, naquele dia, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 36, capítulo 7, Davi governará a casa de Israel. Davi, que representa o Jesus, o Filho de Deus, governará também as nações, junto com a igreja amada, aqueles a quem Deus irá transformar os corpos abatidos num corpo incorruptível. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, essa é a esperança. Por isso que a cidade de Jerusalém, como diz o profeta Isaías, terá a glória de Deus estará ali.
Por quê? Repetindo, lá estará o Filho de Deus e lá também estará a noiva de Jesus Cristo, que é a igreja amada. Amém, irmãos? Essa é a nossa grande esperança, irmãos. É por isso que o salmista tinha razão. Orai pela cidade de Jerusalém. Mas os homens têm confiado nos homens. Têm entendido que é os homens que vai defender, é as armas de guerra que vai defender. Não é verdade, irmãos. Pelo contrário, diz os profetas, diz os salmos, que Deus vai tirar as armas de guerra e vai transformar em foice, em enxada, para que os homens plantem no período do milênio, para que no milênio os homens plantem com, porque no período do milênio a chuva vai dar no tempo certo, porque a graça de Deus vai habitar sobre a terra, aleluia. Não é porque o homem queira, é porque Deus determinou, e assim será, irmãos. Amém? Porque como diz o próprio Zacarias, no capítulo 2 lá atrás, no capítulo 12, rio de águas vivas vai correr para a cidade de Jerusalém, irmãos. Tudo de bom vai acontecer nessa cidade, e tudo de bom vai sair dessa cidade para nós. Amém? E já saiu muitas coisas boas. Da onde vem a mensagem do reino de Deus? De Jerusalém. Jesus não disse, comece por Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Mas primeiro comece por Jerusalém, a grande mensagem. Amém? Sem querer me empolgar, vamos continuar aqui, né? O verso 20 do mesmo capítulo. O verso 20. É melhor dar um estudo de que Deus sabe de tudo, né? Do mesmo capítulo, tá bom, irmãos? Zacarias 8, a partir do verso 20 até o 23. Amém, irmãos? Olha o que diz as sagradas letras. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que é para o futuro, sucederá que virão muitos povos e habitantes de muitas cidades. Está vendo, irmão, como vai restar nações no período do milênio? Deus não vai destruir todo mundo, não. Deus vai transformar a sua igreja amada e o resto dos povos vão sobrar. Para quê? Para isso pedir o favor de Deus. Aonde? Na cidade de Jerusalém, como foi lido pelo nosso amado irmão Giliardi, né? O verso 22 diz assim, virão muitos povos. Aí a leitura. E poderosas nações, Egito vai vir, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Senhor. Amém, irmãos? E por que eles vão pegar nas ordens dos judeus? Porque eles, no período do milênio, vão fazer o que eles nos fizeram, irmãos. Vão ser os evangelistas, tá bom? Mas por que eles vão ser os evangelistas? Segundo o mesmo profeta, no capítulo 12, quando eles estiverem na guerra do Armagedon, estiver perdendo, eles vão clamar, pedir socorro. Deus derrama do seu espírito e convence também a nação de Israel. Nesse dia, toda a nação de Israel será convertida. Aí, no período milenar, eles vão fazer esse ofício aqui, ó. 10 homens pegam na ordem ou na roupa de um judeu. Queremos ir, porque sabemos que Deus está com vocês na cidade de Jerusalém. Mas fazer o que nessa cidade, irmãos? Fazer o quê? Porque de Jerusalém sairá a lei de Deus. Diga comigo, de Jerusalém sairá a lei de Deus. Não é de Brasília não, irmãos. Não é de Brasília não, é de Jerusalém. Amém, irmãos? Irmã, a esposa do irmão José, lê para mim Miqueias capítulo 4 para confirmar. A senhora quer ler, irmã? Pode ler. Miqueias capítulo 4. Para confirmar o que nós estamos dizendo, para confirmar o que a Bíblia está dizendo. Miqueias capítulo 4. Obrigado, irmã, muito obrigado. Então, olha o que diz o profeta, confirmando o que diz o profeta Zacarias. Agora nós estamos em Miqueias capítulo 4, verso 1 e 2, lido para nossa amada irmã. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido, né? No cume dos montes, ele se elevará sobre os outeiros, e a ele fluirão os povos, as mesmas palavras de Zacarias. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É por isso que o salmista diz, repito, orai pela paz de Jerusalém. Amém, irmãos? Será
glorioso esse reino, irmãos. Será mais glorioso mesmo, né? Então, as nações irão o quê, irmãos? Aprender a lei de Deus. Por quê? Porque hoje as nações não aprendem, irmãos. Hoje uma e outra pessoa ouve. Mas naquele dia não. Qual é a dificuldade de hoje? Nós temos milhões de credos religiosos, ensinando todo tipo de doutrina. Boa, ruim, do jeito que você quiser, você encontra. Mas nesse dia aqui, nesse período milenar, um só rei, um só professor, uma só mensagem, irmãos. E essa mensagem será centralizada em Jerusalém. E é obrigado as nações que restaram ir para essa cidade e aprender do povo de Deus a mensagem que será estabelecida no milênio, né? Amém, irmão? Será estabelecida uma mensagem de paz, de justiça. E será lindo esse planeta Terra. Durante esse período milenar, o planeta vai ser estabelecido de forma gloriosa. Amém, irmãos? Vai voltar muitas coisas que tinha no Jardim do Éden. O homem vivendo 500 anos ou mais. Durante o milênio, tá, irmão? Você não tenha dúvida disso. Plantações perfeitas, rios perfeitos, mares perfeitos, assim como o rei será perfeito. E agora eu só falei na primeira aliança. Muita gente diz, mas irmão, você só pregou na primeira aliança? Só falou lá nas escrituras primeiro? Não, irmãos. Será que Jesus também falou acerca disso? O que Jesus falou acerca dessa cidade amada? Vamos ler Mateus 5. Lê para nós, irmão João Batista, se o irmão puder. O Elton ajuda ele lá bem pressinho, irmão. Mateus 5, 34 e 35. Para nós confirmar. Olha o cuidado de Jesus por essa cidade também, tá bom, irmãos? Olha o cuidado do Filho de Deus. Amém, irmão João? Mateus, capítulo 5, versos 34 e 35. Olha o cuidado daquele que vai governar essa cidade. Então, o próprio Jesus está dizendo, não deve jurar pelo céu, por quê? Porque é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés, de Deus. Mas ele continua, mas não jurei por Jerusalém, porque ela é o quê? Mas quem é o rei? É o próprio Jesus, como diz o anjo lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31, o marido vai conceber um filho, e dará o nome de Jesus, ele vai reinar na casa de Davi. Amém, irmãos? Então o próprio Jesus, ele cuida da cidade, não jure por ela, porque ela é a cidade do grande rei. É aqui, irmãos. Será aqui nessa terra, será em Jerusalém implantado o reino de paz e de justiça. Os homens não estão querendo, né? Mas o próprio Deus vai afirmar. Mas eu deixei para confirmar mais um texto, o próprio Jesus falando. Mateus 25 e 31. Darei esse texto ao pastor Lenils. Amém, irmãos. Segundo Jesus, em Mateus 5, 34, não juro por Jerusalém. E ele aqui diz, ele próprio falando da sua vinda, irmão. Quando o Filho do Homem vier, estabeleceu o seu reino, né, com todos os santos anjos, e sentar no trono da sua glória. Então todas as nações serão reunidas diante dele. Vou para o 34. Então dirá o rei, quem é o rei? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É por isso que devemos orar por a cidade de Jerusalém. Está aqui o rei dela, Jesus. E ele está dizendo, vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança. E ele diz, quem são esses que vai reinar? Aqueles que deu um copo d'água, segundo aqui o texto, né? Continuando, aqueles que foram justos, irmãos. Vão reinar e vão ouvir essa frase linda de Jesus. Vindes, bendito de meu Pai. Irmãos, irmãs, tem preço isso aqui? Será que o meu dinheiro, o teu dinheiro, a tua prata, o teu ouro pode comprar isso aqui?
Não, irmãos. Simplesmente a tua fidelidade a Deus, a minha fidelidade a Deus. Aquela palavra de dizer sim, eu preciso de Jesus. Confessar a Jesus e viver a vida com Jesus, como foi lido em João capítulo 15. Viver a vida com Jesus é o quê? Jesus, eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos, as varas. Então, aonde é que está as galhas? Está no própria videira. E se Jesus se colocou como uma videira, fez um símbolo, é preciso estar ligado em quem? Em Jesus. Para que nesse dia ele vinhes, bendito meu Pai. Então não larga, irmão, essa videira. E se alguém está fora dela, venha a ela. Venha a ela. Faça como diz Jesus em Mateus capítulo 11. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Nesse dia, nos céus também há alegria quando nós confessamos esse nome. E quando nós permanecemos ligados, repetindo o texto bem esclarecido pelo irmão. Como é bom aprender rápido as coisas, né? E a igreja do Timbó, Deus tem dado graça aos que estão na frente ensinando. Louvado seja Deus por isso, que tem batalhado pela verdade. Sem interesse humano, sem interesse físico, mas sim espiritual, para que haja crescimento na graça e no amor de Deus. Pai seja convosco. Pastor Lenilson.